Bom dia, galera. Eu tô aqui, quero falar com vocês sobre um assunto e o assunto é jejum. O jejum nada mais é do que você abrir mão de alguma coisa em relação à comida. Jejum é você não comer algo. Não é você deixar de ver televisão, isso não existe. Isso é um propósito que você faz, você estabelece um propósito de não ver televisão, de não usar algum tipo de maquiagem, de brinco, ou outras coisas, outros propósitos de acordar mais cedo, de fazer uma caminhada de oração. Isso são propósitos. O jejum, ele é simplesmente isso, você deixar de comer algo. E por que nós precisamos jejuar? Jesus, ele fala aqui, uma vez ele foi indagado aqui na palavra, os discípulos de João Batista, eles procuraram Jesus, tá lá, essa história está em Mateus 9, 14, 15, se vocês quiserem, depois vocês dão uma conferida. Eles procuraram Jesus para saber por que os discípulos de Jesus não jejuavam, se eles e os fariseus jejuavam. E Jesus, ele respondeu a eles assim: enquanto o noivo está na festa, enquanto o noivo está ali no casamento, na cerimônia, na festa de casamento, não há necessidade de que os convidados jejuem. Mas um dia esse noivo ele vai partir e haverá necessidade de que se jejue. Por quê? Aí eu nunca tinha parado para pensar, mas a semana passada eu fiquei assim meio que pensando nisso e eu cheguei a esse entendimento, eu queria compartilhar ali com você. Porque quando o noivo está na cerimônia de casamento, quando o noivo e a noiva estão ali presentes naquela cerimônia, todo mundo está focado neles, não é verdade? Quando você vai no casamento, você fica focado nos noivos, eles são o foco, eles são ali a razão da gente estar naquele lugar. Mas quando eles vão embora, ninguém mais fica pensando neles. Ninguém mais fica se importando com eles. A gente começa a viver a nossa vida normalmente. A gente começa a andar no nosso dia a dia, nossas atividades. E a gente nem lembra mais, muitas vezes, como foi a cerimônia de casamento, como que foi que o noivo estava. A gente acaba deixando que as coisas passem, a gente vai perdendo até a memória de como foi aquele casamento. Mas aí que está a coisa importante. Por que Jesus falou que quando o noivo fosse tirado haveria necessidade de jejuar? Porque o jejum, ele enfraquece a nossa carne. A nossa carne é a parte de nós que quer a vontade do mundo, que quer fazer as coisas erradas, que quer se envolver com as coisas do mundo, as atividades do mundo, quer se encher de atividade e que às vezes nos impedem de ouvir a voz de Deus. Então, quando nós jejuamos, nós estamos nos preparando para poder nos aproximarmos de Deus, para poder nos aproximarmos do noivo e ouvirmos a voz dele. Por isso que, quando o noivo estava com seus discípulos ali, estavam com os convidados da festa, não havia necessidade, porque eles estavam o tempo inteiro ouvindo a voz do seu noivo, eles estavam ouvindo os ensinamentos que o seu noivo estava dando, mas a partir do momento que o noivo foi embora, os discípulos eles precisavam buscar esse noivo com mais intensidade. E o jejum ele é uma prática excelente para isso, porque quando a gente começa a jejuar, nossa carne começa a enfraquecer, nós começamos a ficar mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, e a gente começa a corresponder à vontade dele. Então, a nossa igreja, a Comunidade Cristã Restauração da Família, está num propósito de jejum durante todo esse mês de outubro, desde o dia 1º e vai até o dia 31 de outubro. Nós estamos nesse propósito, nesse firme propósito de jejuar e buscar a Deus, para que Deus ele venha nos tornar sensíveis a Ele, para que nós possamos ouvir, porque no dia 30 de outubro nós teremos uma celebração de comemoração dos 12 anos da nossa igreja. A nossa igreja está entrando na adolescência, 12 anos. Estamos nessa caminhada e nós vamos celebrar o Senhor, vamos fazer um grande culto evangelístico nesse dia. Então entre nesse propósito, faça sua lista, ore por pessoas, busque a Deus por pessoas, busque a Deus por você, para que você saia dessa inércia que você está vivendo. Se você tem vivido uma inércia, uma fraqueza espiritual, busque a Deus, se encha do Espírito Santo, comece a jejuar, abra mão do seu café da manhã. Agora, se você tem algum problema de saúde, está tomando algum remédio, tem alguma restrição médica, não jejue. Ore, busque a Deus. Agora, se você está saudável, se você está forte, se você está podendo fazer esse jejum, entre nesse propósito, não deixe de participar, porque você com certeza vai ouvir a voz de Deus nesse mundo agitado que a gente vive. São tantas notícias, são tantas coisas ruins, são tantas informações que vêm até a gente, mas a gente precisa estar ligado com o reino, a gente precisa estar ligado com os céus, amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia de muita alegria e muita paz. Um abraço.